Se você quer aumentar e muito as suas chances de ter um casamento merda, sabe o que você faz? Casa com um homem pobre. Calma. Antes de fechar esse vídeo ou de me chamar de interesseiro, deixa eu terminar uma ideia. Porque eu não tô falando necessariamente do homem que não tem dinheiro. Eu tô falando de outra coisa. Porque o homem pobre e o homem sem dinheiro são duas coisas completamente diferentes. E até o fim desse vídeo você não vai mais conseguir confundir as duas, nem que você queira. Primeiro vamos separar as coisas que nem gente grande. Eu não tô falando do homem que está pobre. Eu tô falando do homem que é pobre. De espírito, de ambição, de atitude. Existe uma diferença gigantesca entre o homem que não tem dinheiro ainda e o homem que não vai ter dinheiro nunca. O primeiro tá em construção. O segundo pediu arrego pra vida e sentou no sofá jogar videogame. E olha, presta atenção nisso. Porque é aqui que quase todo mundo se perde. Não tem problema nenhum você começar de baixo. Todo mundo começa de baixo. Eu comecei e você provavelmente também começou. O problema é o homem que transformou começar de baixo no endereço fixo dele. Ele não tá de passagem pela pobreza. Ele comprou uma casa lá. Ele botou uma caixa de correio com o nome dele. Então deixa eu te contar uma coisa que eu já vi acontecer mais vezes do que eu queria. Ela tinha 24 anos quando ouviu pela primeira vez. O próximo mês vai ser diferente. Aos 27, a mesma frase. Aos 30, a mesma frase. Aos 34, ela percebeu uma coisa. A única coisa que tinha dado certo na casa dela era esse adiamento. O marido continuava exatamente no mesmo lugar. A única coisa que mudou em todos esses anos foi a idade dela. Você não quer que a sua vida daqui a 10 anos esteja igual ou pior do que sua vida está agora, né? Então a primeira coisa que você tem que aprender é a não confundir a falta de dinheiro com a falta de direção. Então o homem pobre, do jeito que eu tô falando, não é a falta de dinheiro em si, é a falta do movimento, tá? E ele tem sintomas que são fáceis de identificar. Você consegue perceber, principalmente depois que alguém mostra pra você aonde você precisa olhar, que é o que eu tô fazendo agora. Esse tipo de homem, ele reclama mais do que ele faz. Ele culpa o sistema, ele culpa o governo, ele culpa a infância, ele culpa o signo dele, ele culpa os pais dele, ele chama a ambição de ganância, ele fala que o esforço do trabalho é uma exploração, estão explorando ele, e ele chama a mulher que é exigente dessas coisas de interesseira. Reparou no padrão? Tudo que tem que ter esforço da parte dele, ele deu um nome feio. Porque é óbvio que é mais fácil você xingar a escada do que você subir nela. Existe um conceito na psicologia que ajuda a entender esse tipo de pessoa, esse tipo de homem. Não é opinião minha. É estudado há décadas isso. Se chama locus de controle. De forma simples, descreve a tendência de algumas pessoas atribuírem o que acontece na vida delas aos fatores externos, enquanto outras se concentram mais nas próprias ações. Repara que eu não estou dizendo que todo homem sem dinheiro pensa assim. Não é isso. O conceito que eu estou dizendo é sobre a postura diante a vida do cara, não sobre necessariamente a conta bancária dele. Mas quando alguém acredita lá no fundo que nada depende dele, que é sempre culpa do governo, do chefe, da sorte, do país, da política, é sempre culpa de alguém, fica difícil de enxergar um motivo para mudar esse rumo. Porque quem não se sente responsável pelo problema também não vai se sentir responsável pela solução dele. O dinheiro pode faltar por muitos motivos, mas a falta de direção quase sempre começa na postura. E ficar com um homem desse não é relacionamento, é uma instituição de caridade, tá? Só que você não se sente bem em nenhum momento, você só vai se ferrar. O homem que desistiu de crescer normalmente aprende a amar essa zona de conforto. Ele aprende a amar a merda da vida que ele vive, entendeu? E o conforto é onde muito homem enterra o próprio potencial. Enquanto você tá pensando no futuro, ele tá pensando na sexta-feira, ele tá pensando na cerveja, ele tá pensando no jogo do Corinthians no fim de semana, ele tá pensando no descanso merecido dele. Merecido de quê? Ninguém sabe. Mas ele merece. Porque ele não provê, ele consome. Mas não pense que ele consome só dinheiro. Ele consome a sua paz, ele consome a sua liberdade, as suas escolhas, a sua juventude e principalmente o futuro dos seus filhos. Porque a pobreza, ela não cobra uma conta só. Ela cobra todos os dias.
em silêncio, em coisinha pequenininha, naquilo que ninguém posta no Instagram. Você mora aonde você não queria morar. O seu filho estuda na escola que deu para estudar, não na que você escolheu. Você passa férias vendo stories dos outros viajando na praia, em qualquer lugar, e você assiste. Qualquer barulho no carro é uma crise, é um medo que dá de gastar dinheiro, porque não tem dinheiro guardado. Qualquer consulta médica vai pesar no orçamento esse mês. Todo sonho precisa esperar o 13º desse ano. E aí acontece a coisa mais triste de todas. Devagar, sem perceber, você para de escolher e começa só a aceitar. E deixa eu te explicar como isso acontece na prática, porque não é do jeito que você imagina. Não é o desastre de uma vez só. É devagar. É esse mês não dá, de cada vez. É você cortando seu cafezinho, é você adiando uma vontade sua, é você apertando o seu orçamento, para ele poder continuar sendo um pobre profissional. E quando esse boleto chega, adivinha quem que vira provedora? Tanto a emocional quanto a financeira. Você. Você vira a mulher que envelhece mais rápido de tanto carregar um piano na costa. E o pior, tá carregando o piano de alguém que tá sentado em cima dele e reclamando que você tá indo devagar. A falta de ambição dele vira um teto de vidro para os seus sonhos. Só que é um teto que você nem enxerga até que você bate a cabeça nele. Agora deixa eu te falar do outro lado, porque não adianta nada eu vir aqui falar para você do que você tem que fugir. Eu quero que você saiba para onde você tem que correr. Ter um homem com caixa positivo do lado não é só sobre ter uma bolsa de grife, embora aqui eu imagino que ninguém vai reclamar de ter uma, né? Mas na verdade é sobre ter paz de espírito. Um homem que provê permite que você floresça na sua feminilidade, sem você precisar virar o macho da casa para ter certeza que o aluguel vai ser pago no dia primeiro, para não ter que pagar juros. O dinheiro dele é a armadura que protege a família dos imprevistos. É o que garante que seus filhos vão ter escola, saúde, oportunidade, lazer, em vez de só uma sobrevivência. E aqui vem a parte que quase nenhuma mulher entende. Presta atenção: homem com dinheiro não é prêmio, é consequência. Consequência de quê? De visão, de disciplina, de autocontrole, de capacidade de se planejar, de senso de responsabilidade, principalmente quando você tem uma família. O dinheiro, imagina que é só um boletim de notas da escola. A matéria mesmo é o caráter. Um homem que construiu alguma coisa conseguiu provar com fatos que ele consegue assumir a responsabilidade, adiar o prazer dele e cumprir o que ele promete. E adivinha o que um relacionamento saudável também exige? Exatamente essas três coisas. Por isso tudo reflete direto na sua vida. Menos estresse, menos improviso, menos sobrevivência, mais escolha, mais segurança e mais paz. Você não vira mãe do marido, você vira parceira dele. Porque no fundo é muito simples. O caráter produz patrimônio, patrimônio não produz caráter. Então deixa eu te dar um recado. E provavelmente o recado que sua mãe devia ter te dado, mas ela não deu. Mulher não é reabilitação para homem preguiçoso. Não se sinta culpada por querer um homem que tem o que oferecer. Isso não te faz interesseira, isso te faz adulta. E quando chegar um cara e falar pra você, você é interesseira, você é isso, você é aquilo, foda-se. Isso sempre vem de um cara que é um fudido e não tem nada. A seletividade não é frieza, é maturidade. Procure alguém que já tá com o motor ligado. Não alguém que você vai ter que empurrar ladeira acima a vida inteira. E presta atenção nessa última diferença, porque ela resume tudo. Pobreza pode ser temporária. Imaturidade quase sempre é permanente. O homem em construção, você constrói junto, tá tudo bem. O homem estacionado, você só empurra. E carro empurrado nunca chega a lugar nenhum. Só cansa quem tá empurrando. Porque no fim, nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre direção e postura.